Já estamos de volta, é um prazer ter a sua companhia aqui. Obrigado por você fazer o nosso programa acontecer através das suas perguntas, das suas dúvidas. Como, por exemplo, essa que chegou aqui pelo nosso SMS. Professor, quem mandou essa pergunta chama-se Afrânio. Ele é de Mairi, na Bahia, e a pergunta dele é a seguinte. Ele diz assim, esse programa é muito bom. Professor, se a nova terra será perfeita, como explicar Apocalipse 22, 2, que fala de folhas para a cura dos povos? Opa, muito bem. A gente sabe que a nova terra será após o milênio, né? Quando a nova Jerusalém descer do céu. Mas a pergunta dele é a seguinte, vamos ver aqui o que está dizendo o verso 2 de Apocalipse 22. Vou ler o 1 só para dar o contexto. O anjo também me mostrou o rio da água da vida brilhante, como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutos por ano, isto é, uma por mês, e as suas folhas servem para curar as nações. Se nós vamos viver eternamente, se depois que formos ao céu, nosso corpo vai ser transformado, vai ser glorificado, por que a necessidade de uma árvore que as suas folhas curam as nações? O que é isso, professor? Aqui, de forma interessante, o texto mostra que a palavra cura, no grego, a palavra terapeia, né, ela tem dois significados. É curar, no sentido de tirar uma doença, e também curar no sentido de manter, de manutenção, né? E nós cremos que aqui no verso 2, o sentido é de manutenção do estado saudável dos justos. Não é no sentido de tirar uma doença de lá, porque lá não vai ter doenças, porque o próprio contexto nos mostra isso. No capítulo 21, 4, fala assim, ó, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então não vai existir nada, nem um resquício da morte e do pecado na nova terra e na eternidade. Então a palavra cura aqui em Apocalipse 22, 2 tem o sentido de manutenção da saúde dos justos. Agora, deixa eu falar uma coisa, professor. A gente percebe que existe sim essa árvore que dá essas folhas, e existe uma especulação de que a vida eterna está baseada nela, ou por nós participarmos dessa árvore da vida é que nos dá a vida eterna. Assim era também antes da queda de Adão e Eva? Eles tinham que comer da árvore da vida para ter a vida eterna? Veja, a árvore da vida realmente é algo real, mas ela é um símbolo da eternidade que Deus dá para o ser humano. Na verdade, Deus colocou algo nesta árvore realmente, pela qual ele perpetua a eternidade do ser humano, só que isso está intimamente ligado a Deus. Na verdade, é a relação com Deus que promove, que proporciona a eternidade. A árvore, ela é real, mas ela é uma materialização simbólica, diríamos assim, da eternidade que Deus dá. Então, quando Deus, em Gênesis 3, priva Adão e Eva da árvore da vida, ele está também ensinando-os que ele está privando-os da imortalidade que eles teriam se estivessem ao lado de Deus. Então, o nosso maior responsável, o grande responsável pela eternidade é Deus. Agora, a árvore da vida realmente é um símbolo desta eternidade que Deus quer dar para o ser humano. Muito bom, professor, muito bom. Participe aí do programa, mande a sua pergunta para a gente. Nosso SMS é 12 98151 0101. Você manda para a gente recebe aqui na hora. Essa pergunta é o que nós falamos aí sobre do Afrânio, né? A próxima pergunta chegou pelo nosso blog, quem mandou foi o Alan. Ele é de Sobral e a pergunta dele é a seguinte. Essa é uma pergunta capciosa, professorzinho. Se prepare, quer ver como é que você se sai? A pergunta é a seguinte. No livro História da Redenção, escrita pela profetisa Ellen White, que a Igreja Adventista a reconhece como uma profetisa,
No primeiro capítulo, tem a apresentação de Jesus aos anjos. Poderia me explicar isso? O que é isso, professor? Isso ela escreveu inspirada por Deus. Como que a gente pode apresentar isso aqui, uma vez que a pergunta chegou e a gente não tem preconceitos, coloca mesmo na mira? Como é que você sai, professor? Veja, nós cremos que Ellen White, querido telespectador e ouvinte, ela faz parte de uma classe de profetas chamado profetas não canônicos, né? O que são profetas não canônicos? São profetas que não têm livros na Bíblia. A Bíblia menciona profetas canônicos, ou seja, que têm livros no cânon bíblico, e profetas não canônicos, que não têm livros na Bíblia, mas são inspirados por Deus, usados por Deus, para levar as pessoas de volta à palavra de Deus, que é a Bíblia, né? Alguns exemplos de profetas não canônicos encontramos aqui em 2 Crônicas 9:29, que diz: os demais acontecimentos do reinado de Salomão, desde o início até o fim, estão escritos nos relatos do profeta Natã, nas profecias do silonita Aías e nas visões do vidente Ido, acerca de Jeroboão. Então perceba, aqui são mencionados 3 profetas que não têm livros na Bíblia. Natã, não tem nenhum livro dele na Bíblia. Aías e nem Ido. São profetas não canônicos, porém são inspirados. Nós cremos que Ellen White faz parte dessa classe de profetas, tá? Agora, a função de Ellen White não é acrescentar doutrinas à Bíblia. Isso não é viável. A Bíblia é a completa e perfeita palavra de Deus. Nós vemos Ellen White como um comentário inspirado, diríamos assim. Estou dando um exemplo. O comentarista, quando detalha coisas do texto bíblico, ele não está acrescentando ao texto. Ele não está acrescentando ideias ao texto. Ele está detalhando com base nas ideias que se encontram no texto bíblico. Então, Ellen White faz algo parecido. Ela detalha certas coisas, não é, que nós podemos estudar no texto bíblico. Então, tendo esclarecido isso, você já sabe que nós não temos Ellen White como uma segunda Bíblia ou como um complemento à Bíblia, porque nós não precisamos de Ellen White para provar nenhuma doutrina bíblica na qual acreditamos. Agora, não podemos rejeitar o dom profético que Deus deu a ela, porque o dom profético dado por Deus a ela nos leva para a Bíblia, que é a palavra de Deus. A respeito disso que você disse no História da Redenção, a leitura de todo o capítulo revela uma verdade interessante, que a doutrina da Trindade foi um mistério revelado de forma progressiva também aos seres angelicais, né? Você percebe que o padrão de Deus na Bíblia é revelar a doutrina da Trindade de uma forma progressiva, né? Deus vai revelando-se de forma progressiva à humanidade. E neste capítulo do História da Redenção, Ellen White demonstra ali, no conflito cósmico que envolveu a inveja de Satanás, de Lúcifer na época, para com Cristo, que chega um momento em que Deus não está apresentando Cristo para os anjos, né? Porque Cristo é o criador dos anjos. Simplesmente ela diz ali no capítulo 1 que Deus revela progressivamente para os anjos que Cristo era mais do que muitos imaginavam. Ele era Deus, ele era o criador dos anjos. Então, leia o capítulo com mais atenção e você vai perceber esses e outros detalhes bem interessantes. Muito bem. Professor, tem um texto aqui também de Salmos que deixa a gente de cabelo em pé. Olha, quem mandou aqui foi o Rodrigo Rocha. Ele queria saber como que eu entendo o Salmo 137, versículo 9. Deixa eu contextualizar você, meu irmão, meu amigo, telespectador que está acompanhando, ouvinte que está acompanhando a gente. O Salmo 137 está falando aqui sobre a saudade que os cativos tinham, aqueles que foram presos pela Babilônia, saudade que tinham de Jerusalém. E tem um momento aqui, eu vou ler um pouquinho antes, para a gente entender o contexto, né? No verso 7, diz o seguinte: lembra, ó Senhor Deus, do que os edomitas fizeram no dia em que Jerusalém foi conquistada. Lembra de como diziam: arrasem Jerusalém até o chão. Babilônia, você será destruída. Feliz aquele que fizer com você o mesmo que você fez conosco, aquele que pegar as suas crianças e esmagá-las
contra as pedras. A gente sente aqui um sentimento de vingança, professor. Não sei se é Davi, acho que é Davi que está dizendo isso daqui. O que está querendo dizer isso? Por que a Bíblia registra essas coisas, professor? Qual o sentido desse verso aqui? Olha, a Bíblia é a perfeita palavra de Deus na imperfeita linguagem humana. Esse é um dos salmos chamados salmos precatórios, aqueles salmos em que o profeta está indignado e ele desabafa com Deus aquilo que está sentindo e ele deseja, sim, o mal para os seus inimigos. Aqui nós não estamos vendo Deus aprovando, não é? Essa atitude, essa raiva de Davi. Mas nós estamos vendo que Deus aprova, sim, é a transparência e a sinceridade de Davi. Então, Davi estava com tanta raiva de Babilônia, né? Na verdade, aqui o salmista, né, estava com tanta raiva de Babilônia que ele desejou que alguém esmagasse os filhos deles nas pedras pelo sofrimento que eles causaram ao povo de Israel, matando inclusive os filhos do povo de Israel. Então esse é um salmo precatório em que o salmista esbraveja, extravasa a sua raiva para com Deus. E não é um erro vocês falar com Deus acerca daquilo que está lhe causando mágoa, a respeito daquilo que lhe traz ódio, raiva. É importante ter esse desabafo com Deus. Essa é uma das formas saudáveis de se lidar com a raiva. Muito bem, professor. A próxima pergunta que chegou aqui pelo SMS agora, deixa eu ver aqui, eu já até abri o livro aqui para poder contextualizar nosso telespectador, ouvinte e internauta. Bom dia, meus irmãos, meu nome é Fábio, sou de Irecê, na Bahia. Um abraço a você, Fábio, obrigado pela sua participação, por mandar a sua pergunta para a gente. Amo muito este programa, vocês realmente têm a sabedoria divina. Toda honra e glória ao nosso Deus. A minha pergunta é a seguinte: o que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas? Atos 1, verso 6. Vamos ver se está falando isso aqui, professor. Certa vez os apóstolos estavam reunidos, verso 6, Atos 1. Certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então eles perguntaram: e agora, o que o Senhor vai devolver o reino para todos? Não, aqui não está falando de Judas, né, professor? Atos 1? Atos 1, verso 6, não tem a ver aqui com a pergunta do Fábio. Realmente... Não tem, ó. Não tem mesmo. Não Fábio, tem mesmo. Você vai precisar reformular sua Reformular, pergunta, né? Você sabe alguma parte da Bíblia que fala aí, o Espírito Santo, através de Davi, falando a respeito de Judas, professor? Quer ver uma coisa? Aqui tem, em Atos 1, versículo... aqui a partir do versículo 15, aqui, 16, achei no 16. Meus irmãos, tinham de acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras Sagradas a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. É isso, né? É o verso 16. E a pergunta dele é a seguinte, então: o que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas? Ele predisse a traição de Judas. Isso está no Salmo 41, verso 9. Opa, vamos ver lá então, professor. Diz assim, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Você vai lá para o Evangelho de João 18, né? E o evangelista aplica esse salmo ao próprio Judas. Ele comia com Cristo, comia do pão com Cristo e acabou traindo o próprio Cristo. Então, o Espírito Santo profetizou por meio de Davi que Judas trairia Jesus. Agora, é interessante a gente reparar isso, né, professor, como está completamente interligado o Novo Testamento e o Velho Testamento.
Perfeitamente. Isso é um exemplo dessa interligação, porque hoje muitos pensam que nós vivemos apenas na Nova Aliança, né? Que o Velho Testamento não tem sentido, porém, a gente percebe que no Novo Testamento existem muitas referências ao Velho Testamento e que eles se completam, não é isso, professor? É isso que nós temos que ter em mente e nós queremos passar, Tito, para o telespectador e ouvinte. O Novo Testamento é a continuidade da palavra de Deus e não uma substituição da revelação anterior. Então, Isso mesmo. nós conclamamos a todos os nossos irmãos evangélicos a terem o Antigo e o Novo Testamento como uma palavra integral de Deus, porque se fragmentarmos a Bíblia, nós não temos como compreendermos devidamente o que Deus quer nos ensinar. Muito bem, professor. Muito bem. Mande aí a sua pergunta para a gente. A próxima pergunta é pelo Facebook. Quem mandou foi o Adilson Satiro. Não, essa pergunta nós já colocamos aqui uma vez, hein? Deu sorte, meu irmão. A próxima pergunta é do Luan Machado. E a pergunta dele é a seguinte. Olha o que ele pergunta. Sobre o cara pelado que seguiu Jesus quando preso e foi corrido pelos outros no Getsemane. Quem era esse que estava correndo ali daquele jeito, professor? Essa é uma pergunta que o pessoal lê na Bíblia e não sabe qual o sentido. Realmente, isso é mencionado aqui em Marcos, capítulo 14. Aqui, ó, versos 51 e 52, assim, seguia um jovem, quando Cristo estava sendo preso, né? Seguia um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Não temos nenhuma informação mais sobre isso aqui na Bíblia. Só esse texto bíblico aqui. Não Então, tem sentido então, professor? Para nós não. Para os dias deles, Tito, tinha sentido. Quando Marcos escreveu isso aqui, ali, como tinha várias testemunhas oculares do evento, entre eles sabiam o que era aquilo. Agora, realmente, não ficou registrado para nós. Alguns comentaristas até conjecturam que Marcos poderia estar falando dele mesmo, né? Mas não temos também como provar. Então, esse é um texto que teve um sentido para a época. Nós não temos como saber o significado dele hoje mesmo. Ok, muito bem. Mais uma perguntinha aqui do SMS. Como eu sei que blasfemei contra o Espírito Santo? Para você saber se blasfemou ou não com o Espírito Santo, primeiramente leia Mateus capítulo 12, todo o capítulo 12. E aí você vai perceber ali uma coisa interessante. Quando Cristo advertiu os fariseus contra a blasfêmia, a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo, não foi por qualquer coisa. Você lê do capítulo 12, desde o verso 1 até ali, pelo menos até o verso 31, você percebe algo de interessante, que a blasfêmia contra o Espírito Santo foi um processo contínuo de rejeição e de ódio a Jesus. Você vê, por exemplo, em Mateus 12, ali dos versos 1 a 13, que eles rejeitaram o que Cristo ensinou sobre a guarda do sábado. Cristo ensinou a forma correta de guardar o sábado. E eles não queriam saber de nada do que Cristo falava. Eles rejeitavam as palavras de Cristo. No verso 14 você tem uma revelação interessante. Eles planejaram até matar Jesus. Além de rejeitarem o que Cristo ensinava, eles odiavam Jesus. E você vai para Mateus 12, do verso 22 em diante até o 31. Cristo expulsa o demônio de uma pessoa. E eles dizem que Cristo estava expulsando o demônio porque Cristo tinha um pacto com o próprio diabo. Você percebe? Há uma rejeição e um ódio contínuo a Jesus. Então, para você saber se pecou ou não contra o Espírito, você tem que se perguntar: você rejeita Jesus? Você odeia Jesus? Se a resposta é não, você não está no caminho do pecado imperdoável. E outro detalhe, de acordo com Atos 2, 37 e 38, na verdade, de acordo com João 16, 8, ali é dito, né, que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você crê em Jesus e se arrepende dos seus pecados, essa é a maior prova de que você não pecou contra o Espírito, pois do contrário, você estaria tão insensível que nem arrependimento você teria mais. E lembre-se,
A repreensão de Cristo em Mateus 12 não foi para pessoas realmente convertidas, foi para pessoas que não queriam se converter. Então, um cristão que aceitou a Jesus, ele não pode ter medo do pecado perdoado. Muito bem, professor. Mais uma perguntinha aqui do Facebook. A Fabiana pergunta o seguinte: por que Jesus era chamado de Filho do Homem? Pelo seguinte, nós vemos duas expressões na Bíblia, entre outras, né? Mas Filho do Homem e Filho de Deus. Quando você lê João 5,18, você entende por que Cristo era chamado de Filho de Deus. E aí você já vai chegar à conclusão do porquê que ele é chamado de Filho do Homem. Eu vou ler João 5,18, mas você pode ler também vou ler João 19,7. E daí também João 5,18, que apresenta o mesmo conceito. Mas vamos para João 19,7. Os judeus insistiram: temos uma lei e de acordo com essa lei ele deve morrer porque se declarou Filho de Deus. Quando Cristo se declara Filho de Deus, eles julgam isso uma blasfêmia. Por quê? Porque em João 5,18 é dito que ao ele se declarar Filho de Deus, ele estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Então, com a expressão Filho de Deus, Cristo destaca a sua divindade. Com a expressão Filho do Homem, ele destaca a sua humanidade. Ele ensina com as duas expressões que ele é divino humano, ele é o Deus encarnado, como diz João 1,14. Muito bem, professor. Tem uma aqui do nosso Instagram, pessoal que acompanha a gente. Obrigado por você seguir a gente. A pergunta é do Tiago, ele é de Campos dos Goitacazes. Minha pergunta é a seguinte: em Gênesis 12, fala do chamado de Abraão. E Deus disse que iria abençoar os que abençoarem e amaldiçoar os que amaldiçoarem. Em seguida, ele começa então a sua peregrinação e chega no Egito. E fala para sua mulher Sarai que se passasse por sua irmã. Sendo assim, o faraó, não sabendo que ela é sua mulher, ou mulher de Abraão, toma por sua esposa e Deus pune faraó. Sendo que faraó não sabia que ela era mulher de Abraão. A princípio, parece ser injusto a punição de Deus com relação à mulher, irmã de Abraão. Acredito que deve ter uma explicação cultural ou alguma outra forma de ver isso. Como é que é isso, professor? Foi injusto? Outra coisa, será que Deus puniu Faraó? Ou o que aconteceu ali nessa situação ali que Abraão faz essa mentira para se livrar da morte? Veja, Faraó, Deus não puniu Faraó simplesmente por um ato isolado, né? Os reis antigos, eles eram maus. Mas eu acho que nem chegou a punir, né, professor? Ele não foi avisado não, Ele ameaçou. Teve um rei que Deus ameaça dar uma punição leve e aí tira o castigo, né? Agora, nesse caso de Gênesis, eu não estou bem lembrado se aconteceu a punição, porque aconteceu algo parecido com Isaac também. Não foi, professor. Eu acho que ele foi avisado e aí ele ficou chateado com Abraão. Por que não tinha avisado temeu, que ele poderia acontecer isso, né? Exatamente. Deus poderia puni-lo por isso. Não puniu. Eu acho que foi no caso, então, de Isaac que acabou acontecendo uma punição, porque eles eram o seguinte: eles chegavam e tomavam a mulher de qualquer um. Né? Isso era uma coisa muito comum. Então, por que Abraão mentiu, inclusive? Porque ele estava com medo. Né? Porque se o cara soubesse que aquela mulher linda era mulher de Abraão, ele ia matar Abraão para ficar com a mulher do cara. Entendeu? Então, se Abraão tinha esse medo, é porque já havia esse costume de matar o indivíduo para ficar com a mulher dele. Agora, Deus não aprova isso, né? Ele tem mentido, não aprovou isso, né? Nunca, não. A Bíblia registra esses costumes antigos dos povos, mas nunca Deus aprovando tais costumes. Deus registra exatamente para mostrar a impiedade do ser humano e o quanto o amor de Deus é imenso em Deus oferecer perdão para esses seres humanos ímpios. Muito bem. Tem uma pergunta aqui do Fábio no Facebook. Vamos ajudá-lo a entender esse texto que eu acho que ele não entendeu. A pergunta dele é a seguinte: porque a força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15, 56. Quer dizer que a lei torna o pecado mais forte? E é por isso que existe a graça para nos resgatar
da maldição da lei? Eu acho que ele não compreendeu muito bem o texto, mas como é que é isso aí, professor? Não, o pensamento dele está indo numa linha interessante. Veja, realmente Paulo diz, né, que a lei avulta a ofensa, ou seja, a lei, ela mostra que a nossa condição é grave. Tá? Então, por exemplo, quando eu olho para a lei, eu vejo que realmente eu sou um pecador. Então, Mas não é a lei que torna o pecado mais forte, certo? Ela só apresenta, não é isso? Não, mas ela, de certo modo, Paulo argumenta, assim, que ela torna o pecado ainda mais forte contra nós, não porque a lei é um problema, mas porque a nossa natureza pecaminosa é contrária à lei. Ok. Né? Agora, ao mesmo tempo, o que Paulo está argumentando ali em Romanos? Que, na verdade, a lei tem que ser eterna. Porque se nós não temos a lei para mostrar a nossa condição, nós não sentimos necessidade da graça. Então, as duas coisas andam juntas. A lei serve como princípio de vida, que é o resultado de um coração convertido, mas a lei também tem uma função de servir como espelho, de mostrar a gravidade do meu problema para que eu recorra à graça. Então, a abolição da lei por causa da graça é inviável na Bíblia. Uma coisa ajuda a outra. Ok, professor. Muito bem, com essa nós encerramos mais um programa, marcando um compromisso com você. Na próxima semana estarmos aqui ao vivo para responder as suas dúvidas. É ou não é, professor? É isso aí, Tito. Semana que vem, pela graça de Deus, estaremos novamente aqui. Que Deus abençoe a você, amigo telespectador e ouvinte. E lembre-se que no nosso programa, sempre que você tiver coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, as suas dúvidas, os seus questionamentos sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.